Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, para gravar mais um de nossos temas importantes do direito empresarial. Às vezes eu sou repetitiva, me perdoem, mas é porque a gente vai gravando aula e a gente vai gravando uma outra aula e assim, tem certas coisas que você não consegue, absolutamente se lembrar de tudo se você falou naquela aula ou não, mas também se eu tiver falado, não, acho que não tem problema, que é o seguinte, todos os temas, quando eles são aqui selecionados, eles são selecionados porque existe uma contagem muito bem feita por parte da nossa equipe pedagógica e essa contagem ela é refinada por a gente em termos de experiência prática que a gente tem em provas de concurso e a partir daí a gente define quantos blocos, quantas aulas um determinado tema terá. Nesse caso aqui desse tema, deixa eu deixar de muita, muito mistério, deixa eu vir para cá. Esse tema nós temos aqui que são as pequenas empresas, então vamos dedicar aqui essa aula inteira às pequenas empresas, Basicamente o nosso bloco, que é o suficiente para a gente tratar dos aspectos mais importantes sobre esse tema que genericamente se chama de pequena empresa. Grandes negócios, Quase sempre esse programa da Globo ele ficou tão forte, no nosso pensamento, acho que ainda tem, Só que eu acho que é num sábado de manhã, uma coisa assim, num horário que eu não sei vocês, mas eu não vou estar acordada de jeito nenhum. Mas enfim. Então, gente, é isso que nós temos para tratar. A gente vai se debruçar sobre a lei específica, que é o seu ponto mais importante, a gente vai falar de outras legislações também, mas a gente vai aqui para você destacar, assim, de acordo com a nossa experiência, nas últimas provas que tivemos de concurso, quais são os aspectos que merecem ser mais bem delineados, mais bem tratados aqui com vocês. É uma lei complementar por inteiro, Obviamente que não daria tempo da gente tratá-la na sua complexidade, então, desde já, eu vou mostrar a lei complementar 123, daqui a pouco eu coloco ela para vocês. Eu quero destacar para vocês o seguinte: os aspectos que eu vou tratar aqui são aspectos do direito empresarial. Porque os aspectos do direito empresarial já constituem bastante coisa, E eu sou professora também de direito empresarial. Mas, assim, por exemplo, daria para a gente falar das pequenas empresas em licitações, não teria nenhum problema. Só que não dá tempo da gente tratar desses outros temas, gente. Então, desde já, eu quero dizer a vocês o seguinte: as pequenas empresas, elas têm um tratamento favorecido, elas têm um tratamento diferenciado. Por quê? Porque elas constituem uma parte muito importante da economia do nosso país. Cerca de 30% do nosso PIB, ele vem das pequenas empresas. Às vezes a gente está assim em casa, ouvindo um jornal, aí você ouve lá, com uma determinada montadora em São Bernardo do Campo, que é um local que tem bastante, vai demitir não sei quantos mil empregados. Triste, terrível, péssimo. Claro que um processo de demissão em massa dessas grandes empresas traz uma série de desvantagens para todos, para a sociedade como inteiro. Mas o governo ele dedica várias medidas às pequenas empresas, de modo a fomentá-las, de modo a garantir o desenvolvimento delas, por um interesse muito simples, Elas são muito importantes na economia do nosso país. Elas são um ponto muito importante em termos de geração de empregos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar do ponto de vista do direito empresarial, mas você saiba também que existem aspectos favorecidos e diferenciados de pequenas empresas no direito tributário, no direito trabalhista, no direito administrativo, como a gente estava dizendo em relação às licitações, no direito previdenciário. Então, vários ramos do direito tratam desse assunto das pequenas empresas. Pois bem, mas o nosso aqui é o direito empresarial. Esse assunto ele é muito importante, principalmente para o direito empresarial e para o direito tributário. Mas, gente, eu não vou entrar aqui, por exemplo, no sistema de tributação das pequenas empresas, tá? Porque isso é muito direito tributário. Entre as diversas vantagens que as pequenas empresas possuem, e a gente vai narrar várias aqui, a maior delas, sem dúvida, é da opção pelo Simples. Elas poderem optar por esse sistema de tributação Simples Nacional, através do qual o que é que vai acontecer? Porque, justamente, de onde é que vem isso, essa ideia de ser simples? É simples no sentido dele ser menos oneroso e dele ser menos burocrático.
Esse é o maior ponto de atração. Eu tenho certeza que até pessoas leigas, até pessoas que não são da área, sabem que uma das coisas mais difíceis de empreender nesse país, quando a gente diz, aqui no Brasil não empreender é para os fracos, é justamente a carga tributária que as empresas levam nas costas. A gente, enquanto pessoa física, né, tem uma carga tributária forte, quanto mais as empresas. Então, esse é o maior ponto das pessoas que empreendem quererem se classificar, mas aí dependem da previsão legal, como pequenas empresas. Gente, não à toa, a gente tem um órgão, a gente tem uma entidade responsável por dar todo o apoio a essas pequenas empresas, que é o Sebrae. O Sebrae ele presta um serviço muito interessante. Em alguma passagem aqui da aula, eu até coloquei algo do site do Sebrae, porque ele é muito didático. Então, ele presta todo esse serviço, desde a abertura, extinção e todo o funcionamento da pequena empresa. Se enquanto você está se preparando para o seu concurso, você está até advogando alguma coisa assim nesse sentido, dessa área, se você precisar de alguma informação que a gente não tiver dado aqui, eu faço a menção, eu digo isso para você, que você vai verificar no site do Sebrae, porque tem muita coisa boa lá para que você possa analisar. Eu coloquei aqui, só para vocês ficarem mais íntimos dos números, o seguinte: atualmente são 20 milhões de empreendimentos no Brasil. Quase 70% desses negócios são pequenos, cerca de 13,5 milhões de empresas, de acordo com os dados da consultoria Empresômetro. Agora, gente, eu quero mostrar o seguinte para vocês, né? Vamos para a legislação, que é o que mais nos interessa. Nós temos, desde a Constituição de 88, depois eu volto para cá, a previsão do apoio às pequenas empresas. No artigo 179 da Constituição, no artigo 170 e seus incisos, sempre há essa referência ao apoio às pequenas empresas. Então, diz a nossa Constituição: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, não existia um MEI ainda na época, né, da Constituição, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Percebam que na própria Constituição, eu já tenho aqui de maneira organizada aquilo que eu estava dizendo para você. A gente vai ter simplificação administrativa, previdenciária e creditícia, né, e tributária. Mas, sem dúvida, a mais importante delas é a simplificação tributária. Gente, o que se percebe com o passar dos anos, né, isso eu falo desde décadas passadas, desde a década de 40 para cá, o que se percebe é o seguinte: o conceito de isonomia, a gente sabe, isso é um conceito muito básico para a gente, não é tratar todos igual, de maneira igual, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o que se percebe com o passar dos anos? Não adianta tributar todas as empresas do mesmo jeito, né? Não adianta você pegar uma empresa do tamanho do SES para você tributar do tamanho de uma Gerdau da vida, uma multinacional, para você tributar do tamanho da minha vizinha que tem um empregado e faz tapioca na garagem dela. Não adianta. Quando o governo vai criando essas figuras menores, e a última que foi criada, que a gente vai ver, é o MEI, o que se quer, né, claramente, é arrecadar mais impostos. É que mais pessoas venham para a legalidade para que se arrecade mais impostos. No final das contas, é isso que o nosso poder público, seja ele qual for, está sempre pensando. O Código Civil veio no seu artigo 970, Código Civil, dizer que a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição aos efeitos daí decorrentes. Nós falamos de ruralista lá nas primeiras aulas. Eu sempre critico, não vou me lembrar se eu fiz isso na aula de vocês, mas eu sempre critico esse artigo 970, porque o legislador fez tanto artigo, a gente tem mais de 2.000 artigos, e não só ele trata o ruralista e o pequeno empresário, como se fossem, né, espécies do mesmo gênero, alguma coisa assim. Não são. O ruralista, como vimos lá nas primeiras aulas, ele tem a opção de se registrar ou não. O pequeno empresário, como veremos aqui, necessariamente ele precisa se registrar. O que ele tem são benefícios, ele tem são vantagens, mas necessariamente ele precisa se registrar. E a lei mais importante, gente, para a qual daremos o maior
a maior dedicação do nosso tempo é a Lei Complementar 123 de 2006, o chamado Estatuto da Pequena Empresa. Inclusive, às vezes, vocês estão estudando e procurando o código e não acham, porque ela está na parte de estatuto. Às vezes está lá simplesmente como lei complementar, às vezes está lá na parte de estatuto. Essa é uma lei que vem sofrendo alterações paulatinas ao longo dos anos. A gente teve umas alterações assim razoáveis ainda na época do governo de Michel Temer, então ela vem sempre sofrendo alterações, mas no bojo, né, as alterações estão todas contidas atualmente na Lei Complementar 123 de 2006. Aí, como eu disse a vocês, né, eu coloquei aqui essa definição do SEBRAE. A Lei Geral, também conhecida como Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, foi criada para regulamentar, né, e dar tratamento favorecido, simplificado e diferenciado a esse setor, de acordo com o que estava lá na Constituição. Seu objetivo é fomentar o desenvolvimento e a competitividade da micro e pequena empresa e do MEI, como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução de informalidade e fortalecimento da economia. Basicamente, isso é um apanhado do que a gente falou até aqui agora, né? E aí vamos adiante para a gente entrar nos aspectos principais. Gente, qual é o aspecto principal que você não pode deixar de saber? Se você chegasse assim, eu não deveria dizer isso não, pedagogicamente isso não é muito indicado não, mas eu vou dizer, todo mundo adulto e tudo mais. Se você chegasse para mim e dissesse assim, professora, estou muito perto do meu concurso e assim, não está mais cabendo informação, sabe? Eu só posso colocar no HD, já que na hora da prova eu não posso levar HD externo, observações absolutamente indispensáveis. O que é que você diria dessa aula? O que eu diria era isso aqui, ó. Tá aqui na forma da lei, mas eu coloquei aqui para você. É o valor que a gente tem para caracterizar uma pequena empresa. Então, o que vai caracterizar uma pequena empresa, você precisa decorar esses valores aqui. Então, vamos lá. O que vai defini-las é o faturamento bruto anual. Faturamento bruto anual. Aí, muitas vezes eu estou dando aula sobre isso numa sala de aula presencial, aí tem administrador, contabilista, a pessoa diz, professora, faturamento é sempre bruto. Eu digo, eu sei, mas na lei tem faturamento bruto. Então, eu preciso falar aí esse pleonasmo para vocês. Esses artigos que citaremos agora são artigos da Lei Complementar 123. Quando não for, eu digo a vocês. Então, para os efeitos desta lei, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, tanto a sociedade empresária, a sociedade simples, a EIRELI e o empresário, o que tem responsabilidade ilimitada, que na prática nem existe mais. A que se refere ao artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados na junta comercial ou, no caso de sociedade simples, no registro civil de pessoas jurídicas. Aí nós temos microempresa. No caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil ou inferior e igual ou inferior a 4 milhões e 800, né? O que está aqui para a gente, tá? E, como eu disse a vocês, né, o mais recente de todos, que é o MEI. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do artigo 966 e tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até 81 mil reais. Então, gente, não tem o que fazer. Vocês precisam memorizar aqui esses valores de cada um. O MEI, o microempreendedor individual, até 81 mil reais. Uma coisa importante a gente falar aqui. O MEI, ele só pode ter um empregado, ou nenhum, mas ele só pode ter um, tá certo? Esse é o único que tem a limitação. Isso daqui é o pequeno empresário. Isso é o pequeno empresário mesmo, gente. Isso daqui foi uma forma, assim, que o governo achou de fomentar para que a pessoa que vem da Natura, que vem da Avon, sabe? Que muitas vezes é ela sozinha, vá lá e possa se formalizar. A microempresa tem um faturamento bruto anual de até 360 mil e a empresa de pequeno porte, mais de 360 mil, 4 milhões e 800. Eu ainda volto muito para cá, mas essa é a informação mais importante que eu tenho para lhe passar. O artigo 3º da nossa lei vai falar
o que é essa receita bruta? Para os fins dispostos no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e os resultados nas operações em conta alheia, não incluindo o que for cancelado. Agora, no caso do início da atividade no próprio ano calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo vai ser proporcional ao número de meses que a empresa tiver desenvolvido sua atividade. Porque assim, né? O ano calendário ele é de janeiro a dezembro, mas eu posso abrir uma empresa em agosto, eu posso abrir uma empresa em novembro. Então, nesse caso, esse valor do faturamento bruto anual vai ser proporcional ao tempo em que a empresa ficou aberta. Tá? E, gente, o fisco tem os olhos desse tamanho aqui nesse faturamento, porque isso implica, como a gente disse, em arrecadação tributária. Deixa eu fazer uma outra observação aqui. Gente, nesse momento que eu estou gravando, nesse momento, né? E aí, não sei em que momento você vai assistir isso, a gente está vivendo tristemente essa pandemia que nos pegou aí, pegou o mundo. Acho tão engraçado que o povo diz assim, eu não esperava por isso. Ninguém esperava, ninguém no mundo inteiro esperava. Então, nesse momento, a gente tem algumas medidas provisórias em vigor, justamente referentes à pequena empresa, né? A gente teve uma parte do financiamento das folhas de pagamento das MEs e EPPs pelo governo, a instituição, odeio esse nome, mas a imprensa acabou criando dessa maneira, ele ficou famoso assim, do Corona Voucher, né, para o caso do MEI, que é aquele auxílio emergencial dos R$ 600 e tudo mais. Nada disso a gente vai tratar aqui. Por quê? Deixa eu te explicar. Na sua maioria, né, essas previsões elas são feitas através de medidas provisórias, e são medidas provisórias que, quando acabar a pandemia, elas não vão ser convertidas em lei. Então, a gente tem absolutamente certeza que, enquanto a gente tiver nessa condição, a gente não vai ter concurso público. E quando a gente for ter concurso público, é porque as coisas mais ou menos já se organizaram e, consequentemente, essas medidas provisórias não estarão em vigor. Tá? Então, por isso que elas não estão tratadas aqui. Acho que seria uma perda de tempo dentre tanta coisa que a gente tem para falar. Obviamente, né? Se fosse uma determinada medida provisória sobre um aspecto que a gente acha que vai ser convertido em lei, obviamente que eu falaria disso, mas não é o caso. Tá bom? Mas assim, se vocês quiserem entrar nas minhas redes sociais, tem informações sobre isso, que a gente grava, mas não com sentido de aula, porque a gente não aposta, não tem como ela ser, né? Esse auxílio mesmo emergencial, o governo não vai ficar dando esse auxílio emergencial depois que as coisas mais ou menos voltarem à normalidade, tá? Então, eu queria fazer essa observação aqui para vocês. Deixa eu ir andando aqui, gente. Nesse slide em branco, que para mim ele é bem relevante. Essa é uma das confusões que eu mais ouço, do direito empresarial com o direito tributário em relação às pequenas empresas. Eu vou dizer para vocês que eu ouço até colegas, assim, com experiência e tudo mais, que fazem confusão nesse sentido. Então, você não pode fazer confusão. Deixa eu vir para cá. Vê só. Quando eu digo que a empresa é MEI, ME ou EPP, esse é um assunto que interessa ao direito empresarial, senão eu não estava aqui uma aula falando com vocês sobre isso. Mas, gente, essa é uma classificação que interessa, sobretudo, ao direito tributário. Eu estou dizendo assim, fisco, essa empresa arrecada menos, então tributa ela num valor menor? São classificações, gente, que servem, sobretudo, para o direito tributário, tá? Por outro lado, a gente precisa juntar essas classificações com aquelas que são oriundas do direito empresarial. E eu ouço muito essa pergunta. Professora, minha mãe tem uma empresa, ela é uma Eireli ou ela é uma ME? Tá? A mesma coisa de você perguntar assim, isso aqui é uma caneta ou isso aqui é um carro? Não tem nada a ver, ou são coisas que podem coexistir ou não, mas pertencem a classificações de mundos diferentes que podem ou não coexistir. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil de entender. Veja, essas são as classificações oriundas do direito tributário. Aí agora eu vou pegar e vou para as classificações oriundas para o direito empresarial. Para o direito empresarial, o que é que eu tenho? O MEI, necessariamente, ele precisa ser um empresário individual. Necessariamente. Na sua composição. O MEI não pode ser uma limitada. Ele precisa ser empresário individual. A ME e a EPP, do ponto de vista do direito empresarial, podem ser constituídas por empresas individuais, como também podem ser constituídas por sociedades empresárias, por exemplo, a limitada.
Então, quando o aluno vem me perguntar, professora, minha mãe faz parte de um ML, de uma limitada, não são conceitos que se excluem. Mas você tem que entender isso. O MEI, do ponto de vista do direito empresarial, ele não pode ser constituído por uma sociedade. Necessariamente, ele precisa ser constituído por uma empresa individual. Tá? Então, classificações do direito empresarial, classificações do direito tributário. Se eu tenho, por exemplo, uma sociedade com 5 pessoas que tem um faturamento bruto anual de 10 milhões de reais, eu só vou ser classificada pelo direito empresarial. Pelo direito tributário, eu não tenho mais a opção do simples, porque no final das contas aqui o que se quer é a opção pelo simples, tá? E nesse sentido, gente, pegando esse gancho, nós colocamos aqui uma coisa que é muito cobrada em prova. Esse artigo ele é bem extenso, eu destaquei aqui em azul aqueles que são mais cobrados em prova, mas ele está aqui por inteiro, aí vocês façam depois a leitura deles por inteiro. Vejam, nas aulas de sociedade, a gente sempre fala, acho que a parte de sociedade foi com o professor Tiago, não foi? Acho que na divisão, acho que foi. Mas nas aulas sobre sociedade, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, e esse é um número também estatístico, os números que eu dou a vocês, se for chute, eu digo assim por cima e tal, eu digo, tá? Mas estou falando em estatística. A média aqui no Brasil, a gente só tem 2 sociedades empresárias personificadas, na prática, né? Limitada e anônima. Tá? Mas a média é assim, a cada 10 sociedades limitadas, a gente tem uma anônima. Por quê? Tem 2 aspectos. Primeiro que a anônima ela é muito mais complexa para a gente enquanto advogado, né? Então, até para a pessoa empreender lá, conversar com a anônima, esse é um aspecto. Mas o outro aspecto, gente, é o seguinte, todo mundo que está começando um negócio, o que mais a pessoa quer é pagar menos tributos. E, no entanto, a SA ela está aqui. A SA não pode gozar dos benefícios das pequenas empresas. As pequenas empresas não podem se revestir sob a forma de sociedade por ações. Vê só, aqui eu disse eu posso ter ME ou EPP limitada. Não sei se vocês prestaram atenção. Hora nenhuma eu falei em SA. Porque não pode haver o casamento do direito tributário com sociedades por ações do direito empresarial. São 2, né? Comandita por ações, que na prática nem existe, e SA. Então, é por isso que a gente tem muito mais limitada do que SA, tá? Estão aqui, gente, todas as atividades, ó, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime de que trata o artigo 12, para não efeito a pessoa jurídica. Eu destaquei aqui algumas mais importantes. A pessoa jurídica com sede no exterior, afinal de contas, se ela tem sede no exterior, né, ela deve ir muito bem, obrigada, para que pagar menos impostos, constituída sob a forma de cooperativa, isso daqui é uma coisa que cai muito em prova. Então, com a classificação do direito tributário, a gente não pode conjugar as sociedades por cooperativa para que elas gozem dos benefícios das pequenas empresas e, sem dúvida, as sociedades constituídas por ações SA. No mais, eu indico que vocês façam toda a leitura aqui desses incisos, que a gente sempre vai destacando aqui com vocês o mais importante. Em relação ao nome empresarial, tenham muito cuidado em relação a isso. A gente teve uma aula sobre nome empresarial, falando se era firma, falando se era denominação, né, tudo aquilo. Colocando a expressão limitada, colocando a expressão IREL, e em algum lugar do nosso passado, nós tivemos uma aula só sobre nome empresarial. Qualquer dúvida, você volta lá. O artigo 72 da Lei Complementar, este artigo que está aqui, está revogado. Cuidado, eu coloquei bem grande aqui. Se você for procurar no Google, esse artigo ele fica arriscado, né? Eu não sei porque quando a gente faz a cópia, ele não fica arriscado, mas eu já fiz questão de destacar aqui. Aí, deixa eu fazer um X assim, bem grande. Mas, professora, por que você vai falar de um artigo revogado? Vou te explicar. Porque ele é muito importante e ele está muito no nosso inconsciente. As microempresas, empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua firma denominação as expressões ME ou EPP ou as respectivas abreviações, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade. Esse artigo ele foi revogado, tá? E aí, gente, nós tivemos a instrução normativa do DREI, já falamos desse órgão, Departamento de Registro e Empresa e Integração, de número 45, que determinou o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2018, não é passiva de registro um nome empresarial que traga designação de porte ao final. Então, vê só. Ainda hoje eu estou te dizendo aqui, você vai sair para almoçar,
vai pegar a nota da lanchonete, lá do restaurante que você foi. Ainda hoje você vai encontrar, eventualmente, as expressões MEs e EPPs. Porque as empresas que têm essa expressão no nome, elas não foram obrigadas a retirar, tá? Mas, a partir de então, como a gente disse, as empresas registradas não terão mais essa designação de porte. Continuarão tendo, eventualmente, limitada, Eireli, porque são classificações do direito empresarial. A designação de porte, ME, PP e tudo mais, tá certo? Bom, mas para efeito de prova, embora a gente possa continuar vendo, né, nas notas fiscais e tudo mais, para efeito de prova, o que vale é que esse dispositivo ele foi revogado. Então, não é para ver mais a partir da data que a gente colocou as disposições MEs e EPPs ao final do nome empresarial. Tá? Isso é bem importante, que é uma coisa que eu acho que está bem assim no nosso, como eu disse, na nossa mente, né? Das notas fiscais que a gente pega e tudo mais. Gente, uma das maiores vantagens de se ter uma pequena empresa é facilitar a sua abertura e o seu encerramento. A gente sempre diz assim, no Brasil difícil não é abrir empresa, no Brasil difícil é fechar. E é verdade. Né? Mas, como toda forma de fomento que se tem às pequenas empresas, o procedimento de abertura, encerramento e funcionamento, ele é um procedimento facilitado. Aí aqui eu vou trazer para você os aspectos mais importantes. Processo, artigo 4º, parágrafo 1º. O processo de abertura, registro, alteração e baixa da ME ou EPP, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, devem ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico. Hoje em dia, né, basicamente tudo é eletrônico, tá? Eu quero falar primeiro do processo aqui de abertura e para isso eu venho para cá para te mostrar e depois eu volto para aquele slide para falar de baixa. Vou te contar uma informação de bastidor. Talvez eu tenha comentado isso com você na parte de escrituração, não vou me lembrar, mas vou te contar uma informação de bastidor. A gente que lida com a área empresarial, existe uma certa rixa com os contabilistas. Se você é, gente, contabilista e está fazendo direito e se torna especialista empresarial e tributário, é um negócio maravilhoso, né? O melhor dos mundos. Mas, às vezes, o que é que acontece? A nossa lei da advocacia, ela institui a lei 8.906 de 94, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, o quê? Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando você tiver lá uma assinatura do advogado. Né? Então, por exemplo, um contrato social de uma empresa precisa ter uma assinatura de um advogado. O que é uma coisa muito boa, porque é, né, um grande nicho para a gente no mercado. Só que, como forma de facilitação, a lei complementar, tá? Aqui no seu artigo 9º, parágrafo 2º, ficou faltando aqui o parágrafo, mas a gente coloca agora. Parágrafo 2º diz assim: não se aplica às MEs e EPPs o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.906. Em outras palavras, gente, para que haja o registro da pequena empresa, o contrato social não precisa ser assinado por advogado. E aí foi por isso que eu disse a vocês que existe meio que esse mal-estar, sabe? Essa briga dos bastidores, porque no final das contas, o contabilista, ele pega essa fatia do mercado. A gente, enquanto advogado, nem a gente pode, porque não há exceção, seria exercício irregular da profissão, e nem a gente sabe. A gente não pode fazer balanço, né? Aí é só o contabilista que faz, mas ele vai e faz um contrato social, né? E já tem um modelo e por aí vai. Então, é uma rixa meio que existe nos bastidores. Mas esse procedimento deve ser sempre simplificado frente a outras empresas e essa é a parte mais importante do contrato social. É você não precisar da assinatura do advogado. Não é bom para a gente, mas a gente tem que reconhecer que vai baratear o procedimento para a pequena empresa ao final. Por outro lado, em relação à baixa, o registro dos atos constitutivos e suas alterações e extinções referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer dos 3 órgãos ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias do empresário e da sociedade, dos sócios, administradores ou de empresas que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, titulares, sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato da extinção.
E essa baixa, gente, não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados tributos do empresário. Mas vejam, uma das coisas, quando a gente fala sobre dissolução societária das empresas em geral, o que é que acontece? A empresa para dar baixa, eu estou falando das empresas em geral. Elas passam pela fase que chamamos de liquidação, dissolução, liquidação, e para que elas deem baixa na junta comercial e deixem de existir de fato e de direito, elas precisam ter a quitação de todos os débitos. Isso faz com que muita empresa não dê baixa na junta comercial. Essa é a verdade. No caso das pequenas empresas, pode ser feita essa baixa sem essas certidões de quitações para que haja um pagamento posterior. Não quer dizer que a pessoa vai ser perdoada, não, tá certo? Mas podendo haver o pagamento posterior. O que facilita muito o pequeno empresário dele não ficar com restrição no seu CPF. Vejam só, aqui eu deixei para vocês algumas peculiaridades das legislações, mas isso aqui é para vocês analisarem sozinhos, porque, por exemplo, trespasse a gente já falou na parte de estabelecimento empresarial. Então, como é para as empresas em geral, como é para as pequenas empresas. Deixei aqui um outro assunto que também já tratamos, que é a escrituração, tá? Então, sempre está aqui em cima como é para as empresas em geral e a situação das pequenas empresas. Coloquei aqui para vocês as 3 teses até de Fábio Ulloa. E, gente, eu queria falar, né, só para a gente, então, ir encerrando, desse plano especial de recuperação. Uma das nossas aulas que vem a seguir é sobre a Lei 11.101 de 2005, que é a lei essa que rege falência e recuperação. Lá a gente vai se dedicar muito à recuperação judicial, tá? Um monte de coisa. Tem mais, né, 5 blocos, eu acho, sobre a Lei 11.101 para a gente tratar. Mas, gente, nós temos um plano especial de recuperação para as empresas, para as pequenas empresas, na Lei 11.101. Esse plano só tem o nome de especial, porque é bom ele não é. No entanto, eu vou falar algumas coisas aqui para você. Talvez só fique mais fácil você entender sobre isso depois que você estudar também a recuperação judicial das empresas que não são pequenas, tá? Eu não tenho como abordar, estará lá na aula da Lei 11.101, tá bom? Mas então, deixa eu só te dizer o seguinte, são 3 artigos e a gente vai dizer os mais importantes. Aqui eu estou na lei, deixa eu escrever aqui, 11.101 de 2005. 11.101 de 2005, que é o Plano Especial de Recuperação. Então, o artigo 70 diz: as pessoas de que trata o artigo 1º e que se incluam nos conceitos de pequenas empresas sujeitam-se às normas deste capítulo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Caso o devedor de que trata o artigo 70 desta lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial. Quer dizer, gente, a pequena empresa, ela pode escolher se ela vai para o plano de recuperação das empresas normais ou se é para esse plano especial. Na prática, vai todo mundo para normal, porque esse especial, de especial não tem nada. Deixa eu te mostrar aqui algumas coisas. Esse plano, ele já é bem amarrado, não dá margem à negociação, como a recuperação judicial normal dá. Deixa eu te mostrar o seguinte. Abrangerá, o que é que vai conter, né? Quais são essas condições? Na recuperação judicial normal, a gente vai ver lá no artigo 50 que a empresa tem uma série de condições para pactuar com os credores. Aqui a lei já estabeleceu tudo. Então, se você quiser anotar aqui, primeiro ponto negativo desse plano, não dá margem à negociação. A lei não deixou a pequena empresa negociar. A grande empresa vai negociar, a pequena empresa não. Aí, isso daqui é péssimo. Preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais ou sucessivas da dívida dela, em relação à crescida de juros de acordo com a taxa Selic, que em geral costuma ser uma taxa alta. Minha gente, isso aqui é péssimo. Tanto isso que está no inciso 2º, quanto o que está no inciso 3º. Preverá o pagamento do primeira parcela no prazo máximo de 180 dias. E se ela não conseguir pagar dentro de 180 dias? As outras empresas não têm isso, estão entendendo? Primeiro, a lei já diz, olha, se você vê como o legislador se meteu aqui, se você vai querer, né, fazer um abatimento e tudo mais, você vai querer fazer um parcelamento junto com o abatimento, mas ele já está dizendo como é que vai ser a negociação. 36 parcelas mensais corrigidas pela Selic, ponto, e acabou-se. E o que mais? O primeiro pagamento tem que ser feito em mais de 180 dias. Para as empresas em geral, gente, não existe prazo máximo, não. Elas que vão negociar. Então, o legislador amarrou completamente.
E o principal ponto negativo é esse daqui. O pedido de RJ com base em plano especial não acarreta suspensão do curso da prescrição, nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. A gente vai dizer lá, eu estou dizendo a gente vai dizer lá porque eu gravei a outra aula já, tá? A gente vai dizer lá o seguinte, que uma das grandes vantagens da empresa ter a recuperação judicial é ela conseguir a suspensão das ações e execuções no stay period, que a gente vai explicar lá o que é, no prazo de 180 dias. Essa é a melhor coisa da recuperação judicial. É parar tudo contra a empresa, para tudo, enquanto eu me organizo. A pequena empresa não tem isso. Então, na prática, não existe nenhuma vantagem em optar por esse plano, tá? E, por fim, aqui. Caso o devedor de que trata o artigo 70 opte pelo pedido, com base no plano especial, não tem assembleia de credores para deliberar sobre o plano. E quem vai decidir é o juiz. Lá a gente vai ver que a assembleia de credores é um órgão super, super importante. Ele é quem vai decidir, em regra, se a recuperação ela vai ou não ser deferida. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu coloquei ainda para vocês, tá certo? Aqui são alguns artigos mais importantes, mas só das hipóteses de enquadramento, reenquadramento e desenquadramento das pequenas empresas. Basicamente, são os cálculos aqui matemáticos, tá? Normalmente, não se cai em prova, não cai em prova com tanto detalhe a matemática. Mas para vocês precisam saber pelo menos o que é o enquadramento, reenquadramento e desenquadramento. Enquadramento é quando a empresa consegue estar lá num dos 3 parâmetros das pequenas empresas. Desenquadramento é quando ela passa, por exemplo, a ME, nos termos que vocês devem fazer a leitura nos parágrafos, passa daquele faturamento, então ela vai ser desenquadrada. E aí ela vai ser enquadrada em EPP. Aí digamos que depois ela tem um faturamento menor, então ela vai ser desenquadrada de EPP e vai ser reenquadrada em ME. Tá? Então, isso é que a gente chama de enquadrar. Enquadrar é colocar numa das 3 condições. Desenquadrar é ela passar para uma outra condição. E reenquadrar é voltar para a condição anterior. Tudo isso importa, quase que não sai, na questão tributária. Tá bom? Mas, como eu disse, isso daqui a gente só dá esse gancho. Isso é direito tributário puro. E aí a gente trata aqui da parte empresarial, que é um bocado de coisa, tá bom? Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.